Sabe aquele momento em que você simplesmente para de insistir, de cobrar, de se explicar? De repente, seu telefone não toca mais, suas mensagens não chegam e o silêncio preenche o espaço que antes era tomado por palavras, justificativas e tentativas de ser compreendida. Mas aqui está o segredo. Esse silêncio diz muito mais do que qualquer discurso poderia dizer. E ele sente isso, forte, porque o silêncio não é vazio. Ele é cheio de significado. Ele carrega uma mensagem poderosa que faz qualquer homem parar, refletir e, muitas vezes, perceber o que estava prestes a perder. Ele se pergunta: o que aconteceu? Por que ela sumiu? Será que ela cansou de mim? E é nesse exato momento que o jogo vira. Porque quando você para de falar, ele começa a escutar. E essa é a grande verdade que muitas mulheres ainda não perceberam. O silêncio pode ser sua maior arma. Não se trata de ignorar por orgulho ou jogar joguinhos emocionais. É sobre saber o seu valor, sobre sair de situações onde você não é valorizada e deixar que o outro sinta, na pele, a sua ausência. Porque quando uma mulher para de falar, ela não está apenas calada, ela está comunicando algo muito maior. Então, se você já se pegou em uma situação onde sentiu que falar não estava adiantando, que explicar só te desgastava e que insistir estava fazendo você perder sua própria essência, esse vídeo é para você. Hoje você vai entender como o silêncio pode ser a sua resposta mais forte e como usá-lo a seu favor para recuperar seu poder, seu respeito e, acima de tudo, sua confiança. Antes de continuarmos, preciso te dizer uma coisa. Esse vídeo só chegou até você porque alguém curtiu e se inscreveu no nosso canal. Agora é a sua vez de fazer o mesmo. Deixe o like, se inscreva e ative o sininho para que essa corrente de conhecimento continue crescendo e alcançando mais pessoas. E mais, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, porque eu quero saber até onde esse vídeo está chegando. Agora, sem enrolação. Primeira dica: o poder do silêncio. Quando falar menos, diz muito mais. Existe algo extremamente poderoso em uma mulher que sabe quando se calar. Não porque ela tem medo de falar, mas porque entende que nem toda resposta precisa ser dita em voz alta. Muitas vezes, o impacto de um silêncio bem colocado é mais forte do que 1000 palavras ditas no calor do momento. Ele faz o outro refletir, sentir sua ausência e se perguntar o que está acontecendo. Pense nisso. Quantas vezes você já tentou explicar, justificar ou até discutir sobre algo que, no fundo, não precisava de palavras? O silêncio tem uma força que faz o outro perceber, sozinho, aquilo que você passaria horas tentando dizer. E o mais incrível, ele sente isso de um jeito que palavras nunca conseguiriam transmitir. Mas para isso funcionar, você precisa de uma coisa essencial: firmeza. O silêncio não tem poder quando é usado como uma fuga ou um joguinho. Ele só funciona quando vem de uma posição de segurança e autoconfiança. Você não está se calando porque tem medo de perder, mas porque sabe que não precisa implorar por atenção. Então, ao invés de se desgastar, tentando ser compreendida por alguém que não quer ouvir, experimente o silêncio. Ele carrega uma mensagem poderosa e quem precisa entender, vai entender. Segunda dica: ele sente sua falta? Descubra o que o seu silêncio está dizendo a ele. Homens são movidos pelo impacto da ausência, e nada mexe mais com a cabeça deles do que o silêncio de uma mulher, que antes estava sempre presente. Se você parar para observar, verá que quando uma mulher some, um homem começa a perceber o que perdeu. Sabe aquele cara que não respondia direito? Que achava que você estaria sempre disponível? Que só te procurava quando era conveniente para ele? A ausência diz para ele tudo o que você tentou falar e não conseguiu. O silêncio cria um vácuo que o faz sentir saudade, refletir sobre suas ações
e muitas vezes buscar entender por que você mudou. O mais interessante é que nesse momento ele começa a testar. Envia uma mensagem despretensiosa, joga um oi sumida ou até inventa uma desculpa para puxar assunto. Mas se você quer que seu silêncio tenha impacto de verdade, não pode ceder logo de cara. Mantenha sua postura, porque quando ele perceber que você não está mais disponível da mesma forma, é aí que ele sente sua falta de verdade. E mais importante que isso, é aí que você percebe que não precisa de ninguém, que só te valoriza quando sente medo de te perder. Já imaginou um homem completamente apaixonado por você, querendo te conquistar e não conseguindo mais te tirar da cabeça? No meu e-book, revelo as técnicas psicológicas que fazem qualquer homem ficar viciado em você, desejando te assumir de verdade. Pare de correr atrás e comece a ser a mulher que ele não consegue resistir. Clique no link agora e aprenda os segredos para fazer qualquer homem enlouquecer por você. Terceira dica: seu silêncio é sua maior arma. Aprenda a usá-lo a seu favor. O silêncio pode ser desconfortável para quem não está acostumado a ele, mas quando você entende que não precisa preencher cada espaço com palavras, você descobre o quanto ele pode ser poderoso. E acredite, homens sentem esse impacto de uma forma intensa. Já reparou como algumas mulheres conseguem impor respeito sem levantar a voz, sem precisar brigar, implorar ou justificar? Isso acontece porque elas dominam a arte do silêncio estratégico. Quando você para de reagir impulsivamente e escolhe se retirar no momento certo, a outra pessoa percebe que te perdeu antes mesmo de você dizer isso. Isso significa que você nunca deve falar o que pensa? Não, mas significa que você precisa escolher suas palavras com sabedoria e saber quando elas simplesmente não são necessárias. Às vezes, a melhor resposta é a ausência de resposta. O silêncio incomoda, gera dúvida, cria espaço para reflexão e muitas vezes faz o outro perceber o peso das próprias atitudes. Portanto, ao invés de entrar em discussões desgastantes ou tentar convencer alguém do seu valor, experimente a pausa. Deixe o silêncio agir. Ele pode ser a resposta mais forte que você já deu na vida. Quarta dica: pare de se explicar. Veja como o silêncio impõe respeito. Se você sente que precisa justificar cada atitude, explicar cada decisão e se defender o tempo todo, algo está errado. Quando você sabe quem é, não precisa convencer ninguém disso. O silêncio pode ser sua melhor resposta para quem insiste em te questionar, duvidar ou desrespeitar. Muitas mulheres acreditam que precisam provar seu valor o tempo todo, mas a verdade é que quanto mais você se explica, mais você dá espaço para que os outros te façam questionar suas próprias escolhas. E quer saber? Quem realmente te valoriza não precisa de justificativas. Eles já entendem seu valor. Então, da próxima vez que alguém te colocar em uma posição onde você sente que precisa se justificar, pare e reflita. Será que realmente devo gastar minha energia tentando me explicar ou meu silêncio já diz tudo? Quem precisa ouvir explicações o tempo todo geralmente não está interessado em compreender, e sim em controlar. Mulheres que sabem o que querem não precisam implorar para serem compreendidas. Elas simplesmente seguem em frente e deixam que o silêncio fale por elas. Quinta dica: o que acontece quando você para de correr atrás? Existe um momento em que você simplesmente se cansa. Cansa de mandar mensagens que não são respondidas com o mesmo entusiasmo. Cansa de estar sempre disponível para alguém que te trata como segunda opção. Cansa de correr atrás de alguém que só te nota quando sente que pode te perder. E então, sem brigas, sem discussões, sem avisos dramáticos, você simplesmente para, você some, você escolhe a sua paz.
E é aí que algo mágico acontece. De repente, ele percebe. O jogo vira. O mesmo cara que não te valorizava começa a sentir sua falta. A dúvida surge. Será que ela cansou de mim? Será que ela encontrou alguém melhor? E acredite, esses pensamentos são torturantes para um homem que achava que te tinha nas mãos. O silêncio cria um vácuo, e esse vácuo fala muito mais do que qualquer discurso. Ele sente sua ausência nos pequenos detalhes, na falta da sua mensagem de bom dia, no celular que não toca mais, no espaço que você deixou em branco na vida dele. E nesse momento, ele percebe. Você não estava disponível porque precisava dele. Você estava porque queria. E agora, ele não tem mais essa certeza. E sabe o que é mais poderoso? Quando você para de correr atrás, você começa a ver as coisas com mais clareza. Você percebe que a sua felicidade nunca deveria ter dependido da atenção dele. E quando você descobre isso, ninguém mais pode te fazer sentir pequena de novo. Sexta dica: o silêncio feminino que faz qualquer homem pensar 2 vezes. Nada confunde mais um homem do que uma mulher que de repente muda sua energia, que antes estava ali, presente, dando carinho, compreensão, e então, sem aviso, se torna um mistério. Ela não está brava, não está cobrando, não está chorando. Ela apenas se afastou. Essa mudança cria um impacto profundo, porque a mente masculina é movida pelo desafio. O ser humano, no geral, tende a querer aquilo que não tem certeza se pode ter. E quando um homem sente que perdeu o controle sobre você, que já não pode prever suas reações, que seu amor não é mais garantido, ele começa a repensar tudo. Ele se pergunta: ela não me quer mais? Será que tem outro? Será que fiz algo errado? E acredite, esses pensamentos são poderosos, porque eles fazem ele sentir na pele a insegurança que muitas vezes ele te fez sentir. Mas aqui está o segredo. Esse silêncio só funciona se vier de um lugar de força. Não é sobre fazer joguinhos, é sobre saber o seu valor. Quando você para de dar sua energia para alguém que não te valoriza, você automaticamente se torna mais atraente. Porque uma mulher que se ama o suficiente para ir embora, quando não é respeitada, é uma mulher impossível de esquecer. Sétima dica: a resposta mais forte nem sempre é dita. E ele sabe disso. Às vezes, o silêncio é a única resposta que alguém merece. Quando você para de argumentar, de tentar provar seu ponto, de pedir para ser ouvida, você faz com que o outro se confronte com a própria consciência. E quer saber? Isso assusta, porque quando você se cala, ele perde o controle da narrativa. Ele não sabe mais o que você está pensando, não sabe mais como te manipular, como te convencer a ficar. E isso mexe com ele de um jeito que palavras nunca conseguiriam. Homens têm uma confiança quase ingênua de que uma mulher sempre estará ali, esperando. Mas quando você simplesmente se afasta, sem avisar, sem brigar, sem se justificar, você deixa um espaço vazio, um espaço que só você preenchia, e esse vazio fala mais alto do que qualquer discussão. Então, quando sentir que está se desgastando tentando ser compreendida, respire fundo e pare. Observe o impacto do seu silêncio, porque ele pode ser a resposta mais forte que você já deu. Oitava dica: quando seu silêncio machuca mais do que 1000 palavras, existe um silêncio que grita, um silêncio que pesa, um silêncio que dói. E esse silêncio acontece quando uma mulher que antes se importava demais, de repente, não se importa mais. Ele pode tentar se convencer de que não sente falta, pode fingir que não percebeu sua ausência, pode até dizer para si mesmo que está tudo bem, mas lá no fundo, algo incomoda, porque o espaço que você deixou não pode ser preenchido tão facilmente. E quer saber o que machuca ainda mais? O fato de que ele sabe que foi responsável por isso.
Ele sabe que teve chances de te ouvir, ele sabe que você tentou, mas agora você simplesmente não está mais lá. E não há nada mais perturbador para um homem do que perceber que perdeu o interesse de uma mulher que já esteve tão envolvida. Esse é o silêncio que mais dói. O silêncio que não é usado como estratégia, mas sim como consequência. Silêncio que diz, eu já não me importo mais. E quando você chega nesse ponto, você percebe que nunca precisou dele para ser feliz. Nona dica: como usar o silêncio para recuperar seu poder e confiança. O silêncio não é fraqueza. Pelo contrário, ele é a arma das mulheres fortes. Ele é a escolha consciente de não gastar sua energia tentando convencer alguém do seu valor. Quando você para de implorar por respostas, de querer resolver tudo na base da conversa, de insistir em ser compreendida por quem nunca quis te entender, você recupera o que é seu, sua paz, seu amor próprio, sua confiança. É nesse momento que você percebe que o silêncio não é apenas uma ausência de palavras, mas uma presença absoluta de respeito próprio, que ele não é um vazio, mas uma escolha, que ele não significa submissão, mas sim um novo tipo de poder. E o melhor, quando você se reconstrói nesse silêncio, você se torna imbatível. Você não aceita mais migalhas. Você não se prende mais a quem não te valoriza. Você não perde mais o sono tentando entender atitudes que nunca fizeram sentido, porque agora você aprendeu a se colocar em primeiro lugar. 10ª dica: você não precisa dizer nada. Ele vai sentir sua ausência. E por fim, aqui está a verdade que muitas mulheres demoram para perceber. Você não precisa gritar para ser ouvida. Não precisa insistir para ser notada. Não precisa mendigar atenção para ser valorizada. Ele vai sentir sua ausência e vai sentir profundamente, porque o que você trazia para a vida dele não era comum. O seu carinho, sua presença, sua energia, nada disso pode ser substituído facilmente. E quando ele perceber isso, pode ser tarde demais, porque o que ele levou tempo para entender, você já superou. O que ele ignorou, você já deixou para trás. E o que ele só valorizou depois que perdeu, já não te interessa mais. Então, se existe algo que você deve guardar depois de tudo isso, é isso. Você nunca precisou implorar por reconhecimento. Seu silêncio já diz tudo. Sua ausência já é a resposta. E a vida, ela se encarrega do resto. Conclusão: seu silêncio é sua maior declaração de poder. Chega um momento em que a mulher que um dia chorou, suplicou e implorou, simplesmente se cala. Não porque não sente mais nada, mas porque aprendeu que a sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada. E quando isso acontece, a transformação é inevitável. Você deixa de ser refém das expectativas alheias. Você para de se desesperar quando alguém se afasta. Você entende que sua presença é um privilégio, não uma obrigação. O silêncio, minha querida, é o maior grito de liberdade que você pode dar. Ele não precisa de explicação. Ele não precisa de justificativa. Ele apenas é. E quando um homem sente o peso desse silêncio, ele finalmente entende o que perdeu. Então, escolha onde colocar sua energia. Escolha onde investir seu amor. E, acima de tudo, escolha a si mesma, sempre. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui, cada conteúdo é criado com muito carinho para ajudar mulheres a se tornarem mais seguras, confiantes e donas da própria história. Seu apoio é essencial para que eu continue trazendo dicas transformadoras. Então já aproveita e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E para que esse vídeo alcance ainda mais mulheres que precisam dessas dicas, deixe um comentário aqui embaixo com a palavra gratidão e a frase: de agora em diante, escolho a mim.
Isso faz com que o algoritmo identifique que esse conteúdo é relevante e leve essa mensagem para quem realmente precisa. Conto com você nessa missão. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.